Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui nesse canal no Locus Educação, que é um espaço onde você, professor, vai encontrar aulas estruturadas para ajudá-lo a lidar com as questões que emergem em sua sala de aula. Dificuldade de aprendizado, indisciplina dos alunos, dificuldade de relacionamento com a família, são alguns dos temas que a gente trata aqui nesse canal. Meu nome é Gleice, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, sou mestre em educação, venho há 30 anos atuando na educação nos mais diversos segmentos, com crianças em situação de rua, crianças institucionalizadas e também em escolas e com formação de professores. Então, nesse tema de hoje, a gente vai trabalhar a comunicação não violenta como uma forte aliada para acabar com a indisciplina em sua sala de aula. Então, a indisciplina é um dos temas que eu mais venho trabalhando aqui no canal, porque é uma questão que está adoecendo os professores. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma pesquisa do Instituto Península que mostra que 71% dos professores que foram entrevistados antes da pandemia, então a gente sabe que com a pandemia a situação ainda se agravou, esses professores alegaram ter se afastado de sala de aula por questões psiquiátricas ou síndrome de Burnout. 71% é um número muito alto dos professores ali entrevistados. É uma pesquisa do Instituto Península e esse vídeo está disponível aí no canal. Depois, se quiser se aprofundar, passa lá e dá uma olhada. Então, a gente vem trazendo eu venho apresentando várias abordagens que nos ajuda a lidar com a questão da disciplina. E uma delas é a comunicação não violenta. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para falar um pouquinho dessa abordagem, né? Que é a arte de se comunicar. Então, nós, no nosso dia a dia, estamos sempre nos comunicando, seja no nosso núcleo familiar, seja na nossa escola, com os nossos pares, com as crianças. E a gente, às vezes, essa comunicação ela está ligada no automático. A gente não para e não fica refletindo sobre como nós estamos nos comunicando. E o quanto que essa nossa comunicação ela é violenta, né? Então, a comunicação não violenta, ela traz para um olhar muito empático da nossa relação. É uma abordagem que foi elaborada pelo Marshall Rosenberg, né? E ele chama de comunicação empática, que é essa comunicação onde você olha para o outro e você acolhe o outro, né? Você consegue sair de si para entender as necessidades e entender o que o outro está desejando naquela comunicação. Eu vou fazer depois um outro canal trabalhando mais essa questão. Esse primeiro vídeo eu estou falando mais sobre a introdução, para a gente entender um pouco dessa abordagem, como ela surge, e no segundo vídeo eu vou estar me aprofundando um pouquinho mais. Então, o Marshall Rosenberg, ele faleceu agora em 2015, e na década de 60 ele foi convidado a trabalhar com escolas e universidades nos Estados Unidos, logo, logo após o fim do apartheid. E a sua missão nesse período, então, era promover a paz, né, a integração nas escolas, o que era uma situação que todos nós sabemos extremamente complexa, e foi nesse cenário, nesse pano de fundo, que ele começou, então, a criar técnicas de comunicação, a comunicação não violenta, e foi então que surgiu essa abordagem com esse nome de comunicação não violenta. Antes de sua morte, ele viajou pelo mundo inteiro, em territórios que estavam em conflitos constantes, produzindo uma comunicação, levando os integrantes dos países a se comunicarem, fazendo essa mediação e trazendo, então, um cenário de paz. E a comunicação não violenta passou a ser replicada não só em questões de países em guerra, mas também na prática do dia a dia, na nossa casa, com as nossas famílias e com
as nossas crianças na sala de aula. E eu acho muito importante a gente trazer isso, trazer essa abordagem, divulgar essa temática, para que os professores possam se apropriar disso, levar isso para a sua sala de aula, porque quando você começa a refletir sobre a sua forma de dialogar com as crianças, quando você, professor, entender, né, avaliar como você se comunica, né, que tipo de linguagem você está se comunicando, você vai avançar muito, né, na relação, estabelecendo novas relações com as crianças, e isso contribui muito para que você elimine a indisciplina. Porque quando a gente está falando de indisciplina, a gente está falando em crianças e adolescentes em constantes conflitos entre eles e muitas vezes, na grande maioria das vezes, também com o professor, que não é reconhecido como uma autoridade e é provocado, é desafiado durante todo o tempo. Então, isso é o que gera, em muitos casos, a indisciplina na sala de aula. Então, quando a gente está falando na comunicação não violenta, a gente está falando em quebras de paradigmas. Deixa eu inverter aqui, para que vocês possam acompanhar e ler melhor. Então, assim, nós professores, nós educadores, a gente vem pensando, atuando, e muitas vezes, né, não são todos, mas muitos professores ainda olham para a escola como um espaço de reproduzir o conteúdo, de trabalhar matemática, português e história, o professor como detentor do conhecimento, como quem chega lá e passa a informação, e o aluno como uma tábua rasa que recebe aquilo. Então, muitas vezes eu recebo nos processos de formação professores que acabaram de sair da faculdade trazendo essas questões, né? Nossa, eu estudei tanto, eu planejei tanto e eu não consigo desenvolver nada do que eu planejei na minha sala porque minhas crianças não me deixam. Eu comprei um curso de alfabetização, paguei super caro nesse curso, um curso maravilhoso, excelente, eu estou sabendo fazer um ótimo planejamento, eu consigo trazer coisas que eu acho legal para a sala, mas eu não consigo realizar, porque as crianças simplesmente não me deixam nem falar para apresentar a proposta. Então, a gente precisa entender que, para que a gente possa desenvolver um bom planejamento, para que a gente possa desenvolver uma boa aula, para que a gente tenha um bom resultado no processo de aprendizagem, a gente precisa que essas crianças estejam conectadas com o que a gente está propondo, né? A gente precisa ter uma sala leve, uma sala sem disciplina. E não há fórmula mágica para resolver isso, gente. Não adianta assistir um vídeo, não adianta ler um livro que você vai resolver a questão da disciplina. É um processo que vai sendo construído aos poucos, que vai sendo construído a partir da reflexão, da prática, do professor, num diálogo constante com a criança, né? É um processo. E dentro desse processo, você precisa refletir e avaliar a sua postura enquanto professor, enquanto líder daquele espaço, daquela sala de aula, né? E aí eu pergunto para você, por que a comunicação não violenta está no seu foco de atenção? O que te trouxe aqui nesse vídeo? Escreve aí para mim, coloca no comentário, né? O que você espera com a comunicação não violenta? O que você busca, né? Então escreve aí, aproveita, né? Toca no sininho aí, coloca um ok, compartilha esse vídeo se você acredita que esse tema é um tema que faça sentido para outros professores, né? Vamos fortalecer os canais de educação, isso mostra para o YouTube que esse vídeo está sendo procurado e ele acaba entregando para outros profissionais. Nós precisamos que os professores entendam que há ferramentas, que há abordagens que podem ajudá-los efetivamente a eliminar a disciplina da sala de aula, a ter um melhor resultado no processo de aprendizagem, a ajudá-los a lidar com a família, né, que é uma outra questão que aparece muito nos cursos, as dificuldades que os professores têm no relacionamento com a família, né, que é uma comunicação cheia de ruído, que muitas vezes é uma comunicação extremamente violenta por parte da família, muitas vezes também violenta por parte do professor, até porque desconhece que existem formas de se comunicar, como a comunicação não violenta apresenta para a gente e que a gente vai conhecer nessa aula e na aula que vem. Então, já clica aí no sininho também
para que você seja notificado, né? E você não perca o próximo vídeo. Aprender o conteúdo e colocar em prática na sua vida, na sua sala de aula. Eu falo isso muito para meus alunos professores, né? Porque não adianta aprender, né? Tá lá fazendo o curso comigo, entrar em contato com essa temática e isso ficar só no papel. Você tem que trazer isso para o seu dia a dia, numa conversa com o seu companheiro, sua companheira de vida, os seus pais, com seus filhos, com seus sobrinhos e com seus alunos, né? Ajustando essa comunicação, prestando atenção de como é que você fala, como as palavras saem de você, como é que o teu corpo fala, porque a gente não fala só com a boca, a gente fala também com os olhos, né? A gente fala também com o corpo, né? Tem um livro chamado O Corpo Fala, bastante interessante, quem quiser se aprofundar nisso, então observem como é que está o corpo das crianças quando você está dando uma aula, né? Observe qual é a reação delas, observe como está o seu corpo quando você chega numa sala de aula para dar uma aula. Porque as crianças também estão conectadas com você, percebendo essa reação. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, tudo que você encontrar nos livros, começa a colocar em prática no seu dia a dia, né? Lembra que é tudo um processo. A neurociência fala que quando a gente quer provocar alguma mudança, a gente tem que repetir aquilo que a gente está se propondo a fazer durante 26 dias. Então, durante 26 dias, se você quer acordar cedo, se você quer meditar ao acordar, você precisa fazer isso numa sequência de 26 dias, para que o seu cérebro possa, então, registrar e criar esse registro e colocar esse registro de uma forma que você passe a fazê-lo como se fosse um hábito, sem sofrimento, sem se sentir, sem esquecer, passa a fazer parte do seu dia a dia. Então, comece a colocar em prática tudo que você está aprendendo logo, né? E de forma repetitiva. A sua realidade pessoal contém histórias e a realidade de seus alunos contém histórias. Então, gente, sala de aula é um espaço que recebe de 20 a 40 crianças. Eu, hoje, estou numa sala de aula de quarto ano, eu tenho 38 alunos, eu tenho 35 alunos frequentando com mais presença, e a minha sala vive lotada, é uma sala cheia de crianças. Essas crianças, elas são totalmente heterogêneas, elas vêm de realidades diferentes, elas vêm de territórios diferentes, elas vivenciam histórias diferentes, elas têm famílias que se relacionam com elas, com a escola e comigo de forma diferente. Então, a gente precisa entender isso. E tudo que acontece dentro da nossa sala é um reflexo do que acontece fora na vida dessas crianças. Essas crianças são seres históricos, sociais, psicológicos e de linguagem. Então, a linguagem, ela é adquirida. Então, a criança, assim como a gente, aprendeu a falar e aprendeu a se expressar a partir de uma linguagem do território onde a gente está. A linguagem, ela traz uma questão cultural, né? Então, a gente precisa também entender isso. As histórias são moldadas pela linguagem e pelo uso usada para contá-la, né? Então, assim, as crianças estão refletindo isso a partir do que elas vivenciam. Elas vão falar com você, professor, a partir do que elas ouvem dentro da casa dela. E os pais, por sua vez, repetem aquilo que ouviram e que ouvem na comunidade onde eles estão, né? Então, e a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma linguagem externa e uma linguagem interna. Então, a linguagem externa é aquela que a gente está ali falando, se expressando, e a interna é aquela que fica na cabeça da gente, falando, pressionando, muitas vezes incomodando, né? Te colocando para falar de um jeito, te colocando para falar de outro, te trazendo para uma reflexão, muitas vezes incômoda, de julgamento. Então, quantas vezes a gente fica julgando aquilo que a gente tá vendo, né? A gente olha para o outro, observa o outro e a gente julga. Então, o julgamento, ela é uma questão que a comunicação não violenta traz como sendo o maior ruído na comunicação entre as pessoas, né? A gente para e observa quantas vezes você julgou ou você julga alguém ou o ato de alguém no dia a dia. Aí você pode falar para mim, não, eu não julgo, Gleice, eu não sou de julgar. Mas às vezes a gente julga e nem percebe. O julgamento já está tão
interiorizado na nossa forma, porque a gente cresceu ouvindo esses julgamentos, né? Então, o julgar, o comparar, o colocar em rótulos, o colocar em caixinhas, são coisas que eu ouço muito dentro da sala de aula. Eu estava outro dia dentro da escola, desculpa. Eu estava outro dia observando isso. Eu estava em uma escola que eu faço algumas consultorias em escolas. Eu estava numa escola e eu estava aguardando a coordenação e a diretora, e eu fiquei na sala dos professores. Eles pediram para que eu ficasse lá. Eles estavam demorando, os professores começaram a chegar, porque eles estavam lá no intervalo e eles estavam lá conversando. Eles não, né, não estavam cumprimentaram, estavam lá conversando. E eu ali esperando, e eu prestando atenção assim, no que eles estavam conversando e a quantidade de julgamento que vinham, né? É porque aquele aluno é assim, porque aquela mãe é assim, aquela mãe, cuidado com ela, porque ela é assim, assim, assim. Ah, aquele menino, nossa, aquele menino não tem jeito, aquele menino é insuportável. Então, são falas todas muito violentas, muito agressivas, né? E se o professor estava falando aquilo na sala dos professores com uma pessoa estranha dentro, né, que eles não me conheciam, e eles estavam falando naturalmente, eles não estavam preocupados em não falar daquela forma, porque aquela é a forma que eles falam, é a forma que eles estão acostumados a falar. Então, eu queria que você pensasse nisso, né? Que linguagem você usa para os seus alunos? Eu encontrei esse desenho na internet e eu achei ele muito legal, assim, eu acho que ele ilustra muito isso que eu estou falando, né? Como é que você chega na sua sala? Como é que você se comunica com as suas crianças, né? Como é que você observa a reação das suas crianças? Você fala coisas assim? Opa, peraí. É difícil, gente. Assim. Você tem que fazer isso, né? Você tem que ser perfeita. Você é terrível. É sempre você. Esse é sempre você. Eu ouço muito, gente. Ah, é sempre você. É sempre ele. Ah, tinha que ser você, né? Você não para quieto. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo esse ano. Eu estou com uma turma de quarto ano. E eu tenho uma criança que ele, a meu ver, é uma criança hiperativa, mas ele não tem laudo, porque os pais não levaram essa criança para passar por nenhum lugar. É uma criança que a escola inteira conhece, que a direção conhece, porque é uma criança que vivia sendo encaminhada para a direção. Uma criança que não parava quieta em sala nenhuma, não ficava dentro da sala, desde o primeiro ano, no segundo, no terceiro, está sempre rodando pela escola, sempre rodando pela sala, não consegue ficar sentado. Ele realmente não para quieto, assim. Ele é uma criança muito agitada. O tempo inteiro ele está rodando pela sala. E aí um dia eu virei para ele, a gente estava numa roda de conversa, porque eu faço roda de conversa para que eu possa ouvir as crianças, né? Uma das questões da comunicação não violenta é a escuta ativa. Então, a gente tem uma roda, eu sempre proponho rodas de conversa para trabalhar aqueles temas, para trabalhar produção de texto, para trabalhar rodas de conversa após a gente assistir um filme, e aí trabalhar um pouco da educação socioemocional. E uma vez por semana a gente tem um conselho de classe, que é uma outra ferramenta da abordagem da disciplina positiva, que eu também trabalho com as crianças para trabalhar, para trazer, para conversar sobre questões que aconteceram na sala de aula durante aquela semana. É um espaço que as crianças têm para falar, né? É garantido que elas possam falar. Ali todo mundo pode escrever na ata da reunião qual é o tema que quer conversar. E aí, nessa reunião, numa roda de conversa, a gente estava falando sobre educação socioemocional, e essa criança virou para mim e falou assim: Você me magoou. E aí, quando ele falou você me magoou, ele falou muito sentido, né? E aí aquilo me surpreendeu, porque eu tenho uma atenção muito grande na minha forma de conversar com as crianças, né? Para ter cada dia mais uma comunicação não violenta, uma comunicação empática. E aí eu falei para ele, mas quando que eu te magoei? Ele falou assim, você me magoou sim. Eu falei, nossa, desculpa, eu nunca tive intenção de magoar você, mas em que momento eu te magoei? Aí ele falou para mim, no momento que você falou para mim que eu não era, que eu era uma criança, que eu não era, eu era uma criança ruim,
que eu não era uma criança boa. Eu falei assim: "Mas eu nunca falei para você que você era uma criança ruim, que você não era uma criança boa. A tia nunca falou isso para você, a tia não acha isso de você, porque eu falaria isso para você?" Eu falei assim: "Falou sim, naquele dia que você falou que eu não parava quieto". Então, gente, em algum momento eu falei para ele que ele não parava quieto, porque ele realmente não para quieto. Só que ele já tinha ouvido falar isso muitas vezes na vida dele, escolar e provavelmente em casa também. E em alguns momentos, aí eu falei para ele assim: "Mas eu falei para você que você não parava quieto, mas eu não falei que você era ruim". Aí ele virou e falou assim: "Não, mas já, quando já eu sei que quanto que eu sou ruim, porque eu não paro quieto". Ele fez algum comentário assim. E aí eu entendi na hora que a frase que eu falei para ele: "Você não para quieto", eu atingi ali gatilhos, lembranças de outras falas que ele ouviu, onde ele associou o fato dele que provavelmente alguém tenha falado para ele, não que talvez que ele seja uma criança ruim, né, mas que ele estivesse atrapalhando a aula, alguma coisa assim, né, que ele trouxe como sendo uma criança ruim, porque ele não parava quieto. E aí eu conversei com ele ali na roda de conversa com as outras crianças, né, que a gente já sabia que ele era uma criança que tem uma necessidade de caminhar, tem uma necessidade de andar, o corpo dele perde mais movimento, mas que a gente precisava buscar junto uma forma de trabalhar com isso, para que isso não atrapalhasse a ele e aos outros, mas que nunca ele seria uma criança ruim por aquilo. E aí você fica pensando assim, né, por mais cuidado que a gente tenha, a gente acaba julgando, porque quando eu falo para ele que ele não para quieto, é um julgamento, né, é um rótulo que a gente faz e que a gente faz sem pensar. E fala muitas vezes sem nem tomar conta do que está falando. E não foi com o objetivo de magoar ou com o objetivo de julgar, né. Eu não queria julgá-lo, mas foi um julgamento, né, e que trouxe outras questões. Então ele entendeu que eu não queria, ele entendeu que eu vejo o não parar quieto dele de uma forma, não tão pesada, mas que a gente precisava lidar com aquilo, e ele vem e a gente estabeleceu algumas regras, né, a gente estabeleceu alguns acordos de como ele pode estar lidando com isso. Então eu tenho na minha sala um espaço que é um canto para livros, um canto para jogos, e ele, quando ele está muito inquieto, ele levanta e ele senta lá, ele mexe com alguma daqueles jogos, ele mexe alguns daqueles livros. Quando ele está muito, 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 muito inquieto, ele pede para ele sair da sala e eu deixo que ele saia, e aí ele dá uma volta pela escola e ele retorna para a sala, mais calmo, ele senta e continua. Então é uma criança que a gente vai criando uma demanda, mas vocês observem o quanto que, mesmo sem a gente querer, a gente acaba, atingindo uma criança e acaba marcando e até magoando, como aconteceu com essa criança. Então, na comunicação não violenta, a comunicação violenta, ela é uma comunicação alienante, né, que ela aliena. Ela é uma comunicação que julga, como eu acabei de contar, né, esse relato. Então, a gente está sempre julgando a criança, a gente está sempre falando que você faz isso, você faz aquilo, que a família é isso, a família é aquilo, sempre trazendo esses elementos muito fortes na nossa fala, né. A comparação, comparar é outra forma de de julgar, né, é uma outra forma de se comunicar de forma violenta. Quantas vezes os pais comparam os filhos, quantas vezes nós professores comparamos os irmãos. "Nossa, seu irmão foi meu aluno e seu irmão não era assim", né. Eu já ouvi isso muito de outros professores se referindo a alguns alunos: "Nossa, o irmão dele era um amor e ele é desse jeito". Então, a comparação é uma forma, a negação de responsabilidade, isso é uma questão muito delicada. Sempre que eu trago isso para conversar com os professores, existe uma certa resistência, porque nós, não estamos acostumados a ficar refletindo sobre a nossa prática e trazer para a gente um pouco também da responsabilidade, né. Então, a sala de aula está indisciplinada, até que ponto eu também não estou colaborando com isso? E, gente, eu não estou falando, tá? Vamos voltar aqui.
Eu não estou falando que a sua sala de aula é indisciplinada, que é uma responsabilidade sua, não é isso. Eu já tive outro vídeo aqui, onde eu venho falando que não se pode comparar turma, que cada turma tem a sua história, que cada turma tem a sua realidade. O que eu estou falando, o que eu estou propondo é uma reflexão para que você, professor, reflita até que ponto a sua turma está reagindo de forma desafiadora, de forma disciplinada, não tem também a sua contribuição. Se não tem, ok, mas vale uma reflexão. Eu estou o tempo inteiro refletindo sobre a minha prática, né? Paulo Freire traz isso muito forte, né? Nós precisamos estar sempre aproximando teoria de prática, refletindo sobre a nossa prática. Até que ponto você busca conhecer novas ferramentas, né? Se você está aqui nesse canal, é porque você busca isso, porque esse canal é um canal que se propõe trazer ferramentas e abordagens que a gente pode levar para a nossa sala de aula, vindo de outras ciências. Então, eu trago muitas abordagens da psicologia, né, do desenvolvimento humano, da neurociência, porque isso ajuda a gente dentro da sala de aula. Isso se junta com a pedagogia e isso nos fortalece, né? Até que ponto a nossa fala não é uma fala de julgamento, né? Até que ponto a gente não tem uma postura de não conexão com nossos alunos, né? De mantê-los distante, de olhar para o aluno como sendo a gente sendo superior a eles. E nós somos a autoridade na sala de aula, mas isso não nos coloca acima das crianças, isso nos coloca próximo das crianças, isso nos coloca como mentores das crianças, como facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, mas não acima deles, né? Então, essas questões a gente precisa estar refletindo. Qual é o nosso papel? Né, o quanto que a gente está efetivamente buscando e apontando caminhos para as crianças, construindo junto com elas esse caminhar, né? Esse olhar para onde a gente está indo. Então, essas reflexões a gente precisa trazer, porque muitas vezes a gente liga no automático, a gente não para uma reflexão, a gente vem, né, ouve muitos colegas com aquela conversa assim, eu já estou formada há 30 anos, não tenho mais o que estudar, não, o que eu tinha que estudar, eu já estudei na faculdade, quando na verdade não é assim, né? Quando na verdade o mundo está rodando, né? O mundo está rodando a todo vapor, a gente tem muitas mudanças na sociedade, a gente tem muitas mudanças nas famílias, e a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa buscar novos olhares, buscar ferramentas mesmo que a gente possa entender o que acontece com as nossas crianças, né? Se a gente está dirigindo, se você compra um carro, você não precisa fazer mecânica para dirigir o carro que você comprou, mas você vai precisar estudar um pouco sobre o carro, entender como funciona um mecanismo de um carro, entender que um som ou um determinado movimento é sinal de que tem um pneu furado, porque senão você vai seguir com o pneu furado e vai destruir todo o carro, né? Então, a mesma coisa é com criança. Nós somos professores, nós fizemos pedagogia, mas a gente precisa também entender um pouco de desenvolvimento infantil, entender um pouco dessas abordagens que vem chegando para a gente do campo da psicologia, como a disciplina positiva, como o mindset, como a comunicação não violenta, né? São ferramentas que nos fortalecem, que nos ajudam, e que a gente não precisa ser psicólogo para acessar, né? Você pode acessar isso lendo um livro, fazendo um curso, você pode acessar isso nos canais do YouTube, né? Por isso é importante fortalecer os canais de comunicação, de educação, né? Importante você se inscrever, compartilhar, curtir. Eu faço muito isso, eu aprendo muito nos canais do YouTube, né? Eu aprendo muito fazendo curso, eu não paro de fazer curso, eu não sei mais quantas pós eu fiz, mas eu não faço pós para eu me achar melhor, porque não me torna melhor do que ninguém, mas me torna um pouco mais instrumentalizada hoje do que eu era ontem, né? E isso na minha prática é importante, isso na minha prática, na minha percepção, me fortalece, né? Não me torna melhor nem pior do que o colega que tem doutorado, que tem pós-doutorado, ou do colega que não tem nem mestrado, nem doutorado, nem pós, né? Nós não estamos nos comparando, não existe essa comparação na comunicação não violenta, né? No olhar empático para o conjunto.
Mas isso me torna melhor do que eu fui ontem. E essa é a comparação que eu faço comigo, né? É isso que eu busco trazer para minha prática dentro da sala de aula. Então, dito isso, nossa comunicação nos dá a luz, né? Tem uma história que o Marshall Rosenberg traz no livro Comunicação Não Violenta, o cenário era um poste, uma pessoa que parecia estar um pouco embriagada, procurando alguma coisa no chão. Um policial chega e fala: "O que você está procurando?" E aí o homem fala: "Eu estou procurando a minha chave do carro." E aí o policial fala: "Você perdeu aí?" E tenta, né, para ajudar a procurar. Ele fala: "Não, não, eu perdi lá no outro lado da rua, mas aqui está mais claro, então eu estou procurando aqui." Então, o Rosenberg traz uma reflexão sobre isso, né? A luz, nossa comunicação, ela vem, né, de uma luz, ela vem dessa luz. A sua luz está no lugar certo, né? Não adianta você estar, a luz está num canto e você está no outro, buscando uma conexão, né? É uma luz correta, né? Essa luz está de forma correta, né? Você está usando os recursos corretos para se comunicar com seus alunos, né? Então, como é que você traz essa comunicação? Qual é o seu tom de voz? Como é que você recebe os seus alunos? Como é que você dá o bom dia para eles? Como é que você recebe os pais dos seus alunos? Como é que você recebe uma mãe para uma reunião, né? Você recebe com o braço cruzado, com o corpo jogado para trás, ou você recebe com o seu corpo voltado para frente, com os braços descruzados, com a escuta ativa para ouvir o que esse pai, o que essa mãe tem para te dizer, né? Então, isso é muito importante, assim. Muitas vezes, a família chega, ela chega com as necessidades delas, e ela usa a conversa, ela usa a luz a partir da necessidade que ela tá. E muitas vezes ela tá para um lado, a luz está para o outro, e a gente é atingido por isso. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com aquela família, né? Qual é a questão que trouxe essa família para uma conversa na escola. Então, muitas vezes, assim, na prática, quando um responsável chega para conversar comigo, e já aconteceu muito, assim, não nessa escola que eu estou, mas numa outra escola, que o responsável chegou e veio com o dedo, assim, no meu rosto, logo no segundo dia de aula, apontando e falando assim: "Olha, professora, você não tem o direito de gritar com a minha filha, porque se você gritar com a minha filha, eu vou pegar e vou fazer." E começou a falar um monte de coisa que eu não estava nem entendendo, e aí isso foi o segundo dia de aula, e aí eu virei para ele e falei assim: "Pai, você tem toda a razão de estar preocupado, está, né? Você tem toda a razão de estar preocupado." Quando eu falei assim: "Pai, você tem toda a razão de estar preocupado", eu quebrei aquele círculo, né, vicioso do conflito. Bom, se eu estava falando para ele que ele tinha razão, porque ele ouviu isso, "você tem razão", ele ele parou, né, de falar, porque ele estava falando que não estava entendendo, ele estava me ameaçando. Eu falei assim: "Mas deixa só eu entender o que está acontecendo. O que que aconteceu, pai?" Aí ele pegou, começou a falar: "Não, porque você gritou com a minha filha, porque isso, porque aquilo." Eu falei: "Pai, se você tem a informação que eu gritei com a tua filha, você tem razão de estar nervoso, né? E você tem que cuidar dela, porque se você não cuidar dela, quem vai cuidar, não é mesmo?" Ele: "Sim, sim, porque eu sofri." Aí ele ainda completou: "Ah, porque a mãe morreu, não sei o que pra." Falei: "Pai, mas deixa eu te dizer, eu queria entender em que momento eu gritei com ela, porque eu não sou uma pessoa de gritar, não é meu comum gritar. Então, em que momento eu gritei com ela, né?" E aí ele chamou a menina e eu falei para a menina assim: "Em que momento que eu gritei com você?" E aí ela falou para mim assim: "Na hora da saída, quando eu levantei e fui para encontrar com a minha madrasta que estava lá na rua." Aí eu falei assim: "Ah, pai, eu gritei mesmo, mas eu gritei porque eu fiquei preocupada com a segurança da sua filha. Eu não conhecia a madrasta, ontem foi o primeiro dia de aula, e o combinado era que os responsáveis entrassem até entrassem na escola e pegassem a criança para que a gente conhecesse com quem que a criança está saindo, né?" Era um colégio muito grande, era um CIEP, então as crianças ficavam dentro do pátio e tinha um pátio enorme até o portão.
e a madrasta lá na rua fez sinal para ela, ela levantou e estava saindo. E aí eu gritei pelo nome dela e mandei que ela voltasse, e insisti gritando que ela voltasse, porque eu não podia deixar ela sair sem eu saber com quem que ela estava saindo. E foi nesse momento que eu gritei. E aí eu expliquei isso para o pai. E aí o pai já estava ouvindo, porque ele já tinha se acalmado, porque eu já tinha dado a ele a escuta ativa, eu já tinha reconhecido o sentimento dele, a preocupação dele, porque pensa bem, gente, na cabeça dele, a fala da criança que chegou até ele foi que a professora gritou com ela, e ele não queria que o professor gritasse com o filho dele, como a maioria de nós, a gente não quer que ninguém grite com os nossos filhos. Agora, eu, né, minha filha já estudou, foi criança, eu já fui para a escola para conversar sobre questões que aconteceu com a minha filha, chegando lá com uma outra postura. Mas eu não posso querer que as pessoas tenham a mesma postura que eu tive, porque lembra que a gente falou lá que cada um tem a sua história, cada um tem a sua linguagem. Esse pai, ele chegou com a linguagem que ele conhece, com a linguagem que ele cresceu vivenciando e que ele vivencia na comunidade onde ele vive, né? E ele, nesse caso, ele era o único que tinha essa postura. Eu tinha, né, uma sala com 35, 38 crianças, todas da mesma comunidade, e nenhum pai, nenhuma mãe chegava com essa postura, morando no mesmo território, né? Então, não é o território que justifica isso, mas é a história pessoal dele, porque você tem várias influências para você ser quem você é, para você se tornar quem você é. Então, no momento em que eu não me entrei na defensiva e não comecei a falar para ele, já me defendendo, não grita comigo, não coloca a mão no meu nariz, se eu tivesse tido essa postura, olha só, você está falando com quem? Não grita comigo, né? Você não tem esse direito. Eu teria criado um conflito maior e as coisas não teriam sido resolvidas ali daquela forma. A gente teria com certeza, eu acho que ele teria me batido fisicamente, porque ele estava muito transtornado. E depois eu fiquei sabendo que já tinha história desse pai ter agredido outra pessoa dentro da escola. Né? Então, assim, o fato de eu falar, pai, você tem toda a razão, pai, eu entendo, né, o que você está sentindo, você tem razão de estar sentindo assim, de estar nervoso com a tua filha, eu quebrei aquele ciclo. E aí ele começou a se acalmar para entender o que está acontecendo. Então, isso a gente é uma comunicação empática, é você quebrar ciclos de uma comunicação não violenta, né? Eu vou falar mais para frente, né, no outro vídeo, um pouco mais sobre essa forma de como é que você entende a conversa do outro. No vídeo seguinte, então você, né, o vídeo sequencial é esse. Eu vou estar falando, aprofundando sobre os temas da comunicação não violenta, sobre as abordagens, né, da comunicação não violenta, os 4 elementos básicos, que é a observação, a identificação do sentimento, a identificar a necessidade por trás desse sentimento e o pedido. Então, esses 4 elementos básicos são os elementos que a gente observa numa comunicação, né? Então, a comunicação ela parte a partir de uma observação, ela começa com uma observação do fato que está acontecendo. Essa observação vai gerar um sentimento em quem está observando. Esse sentimento, ele surge a partir de uma necessidade, né? Identifica uma necessidade que a pessoa tem e depois você tem essa necessidade transformada num pedido, onde você precisa se expressar. Então, o próximo vídeo eu vou me aprofundar mais nisso e a gente vai ver como essa dinâmica não é fácil. Primeiro porque a gente tem uma observação já cheia de julgamento, colocando tudo na caixinha. Depois a gente tem dificuldade de identificar quais são os nossos sentimentos, né? O que a gente sente, a gente entender o que é sentimento, entender como é que o sentimento surge, entender como é que as emoções surgem, né? Entender a diferença entre sentimento e percepção. Depois, identificar a necessidade por trás desse sentimento. Muitas vezes a gente se anula, a gente não demonstra as nossas necessidades. A gente, dentro da minha prática, né, com a educação, eu também trabalho com grupos de mulheres. Muitas vezes, mulheres das comunidades onde a escola estão inseridas, mães dos meus alunos, mães, né, mulheres que estão ali num momento de fragilidade, tentando sair de uma situação abusiva,
E aí a gente percebe o quanto que a gente não traz as nossas necessidades. Muitas vezes a gente liga no automático o fato de ser a mãe, a dona da casa, ser mãe solo, ter que fazer tudo sozinha e ser professora, e a gente não para pensar quais são as nossas necessidades. A gente pensa na necessidade dos nossos alunos, dos nossos filhos, do nosso companheiro, né, dos nossos pais, mas a gente não para pensar quais são as nossas necessidades. Então, numa comunicação, muitas vezes essa nossa necessidade não é observada e isso faz com que a gente tenha uma grande dificuldade de expressar o nosso pedido. Então, muitas vezes a gente não identifica a nossa necessidade, a gente não faz o pedido e isso gera um grande ruído na comunicação. Quantos casamentos acabam porque as pessoas não conseguem lidar com isso, não conseguem, não ficam apenas nesses dois primeiros elementos, né? Observam, cheio de julgamento, e mal identificam o sentimento, vem tudo destruncado, então acaba sendo esse ciclo é quebrado e a gente vem então depois com cobranças, com comportamentos agressivos e muitas vezes o casamento acaba se desfazendo exatamente porque o outro não consegue entender o que está acontecendo. E às vezes a esposa fala, não, ele não me ama, e o marido fala, nossa, como eu amo, né? Eu escrevo bilhetinho para falar que eu amo. Mas a esposa fala, não, ele escreve bilhete que é de boca para fora, ele não tem nenhuma atitude, ele não tem nenhuma. Ele não fala que me ama. Então essas comunicações se truncam e os casamentos acabam. E dentro da sala de aula, isso acontece o tempo inteiro, né, gente? Dentro da escola, dentro da sala de aula, nas relações com as famílias. Quantas vezes a gente se comunica com as crianças de forma agressiva e depois as crianças respondem essa comunicação também de forma agressiva, e aí a gente fica ali nesse conflito gerador, né, que traz uma questão, que está por trás, embasando a questão da indisciplina da nossa sala de aula. Então, eu vou parando por aqui, já estou aí com 38 minutos de aula, de vídeo. Eu queria trazer essa reflexão, né? O que está por trás da sua fala? O que está por trás da forma com que você comunica com a sua criança, com o seu estudante? É uma comunicação empática? Você reconhece as necessidades dessa criança? Você tem uma escuta ativa para essa criança? Ou é uma comunicação não violenta, onde você chega se colocando de uma forma autoritária, de uma forma nada empática e de uma forma carregada de julgamento? Então, pensa aí, escreve se esse vídeo faz sentido para você. Se você não concorda com alguma coisa, coloca aí também. A ideia desse canal é proporcionar diálogos, vocês não têm que concordar com nada que eu fale, mas que os comentários sejam obviamente, respeitosos, porque a gente está num espaço de educação e o respeito é a base de tudo isso. Então, deixa aí o seu comentário, compartilha com alguém, curte, se inscreva, né? Todas essas coisas aí que o canal precisa para se manter. E a gente se vê na próxima aula, onde a gente continua falando sobre comunicação não violenta. Então, fiquem bem, fiquem fortes, sigam firmes com o que vocês têm de melhor dentro de vocês. Beijos.